Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre esse tema ali, revolução sexual. Na verdade, isso vai ser um pouco assim mais uma aula de história. Quantos gostam de história? Eu gosto de história, não é? E eu gosto muito de sociologia também, não é? Quando a gente entende os conceitos, os princípios, os valores, os discernimentos bíblicos, não é? E a gente começa a unir espiritualidade com sociologia, nós começamos a dar algumas respostas poderosas para a sociedade e também para a vida de muitas pessoas, não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre revolução sexual, não é? Ontem nós falamos sobre casamento, e essa é uma mensagem que vai nos ajudar a entender por que nós chegamos onde nós chegamos, principalmente a forma como nós estamos lidando com o conceito do matrimônio. Então, uma abordagem histórica e sociológica sobre o matrimônio. É interessante, lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, esse é um texto muito conhecido, não é? Quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja bem que a bênção de Deus, essa bênção abraâmica, não é? A promessa do Pai para Abraão, ela não está vinculada ao indivíduo, mas ela está vinculada ao sistema familiar. Então, Deus não falou assim: Abraão, em ti serão benditos ou abençoados todas as pessoas, todos os indivíduos da terra. Não, em ti serão benditas todas as famílias. A bênção de Deus depende da funcionabilidade do sistema familiar. É muito importante a gente compreender isso, não é? Então, eu tenho pensado muito nessa situação. Essa é uma questão que eu tenho levantado já há alguns anos no meu coração, trabalhando com aconselhamento, não é? Como dar respostas espirituais para os problemas sociológicos. E, obviamente, que esse é um chamado essencial para a igreja, para nós como igreja. Como curar a nossa sociedade, como restaurar os alicerces da nossa sociedade, aqueles alicerces que têm sido destruídos, não é? Por isso eu gosto muito de Salmo 11, versículo 3, quando a Bíblia fala assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, eu tenho pensado muito em respostas que mexem com os alicerces. Porque quando os alicerces estão destruídos, não adianta só você querer fazer uma reforma superficial, não é? Você tem que realmente ir lá nos alicerces, não é? E quando a gente pensa na sociedade, o principal alicerce de uma sociedade bem-sucedida tem a ver com o casamento, não é? Então, para a gente compreender melhor quais são as influências que mais têm afetado a nossa geração, de onde elas vêm, como elas se desenvolveram, é fundamental mencionarmos as 4 grandes revoluções sexuais que produziram repercussões globais, inclusive que perduram até hoje, não é? E com isso a gente pode ter uma abordagem histórica, sociológica acerca do matrimônio e principalmente um discernimento específico das heranças culturais que mais influenciam o comportamento dessa presente geração. É muito importante esse discernimento das nossas
heranças culturais. O conceito de herança é um conceito muito poderoso, não é? Assim como você tem uma herança genética, uma herança material, existe também uma herança cultural, que tem o poder de moldar o comportamento da sociedade. E é importante a gente discernir isso, onde nós temos que endossar e onde nós temos que nos posicionar contra em relação a essas heranças. Mas nós sabemos que a saúde e o futuro de qualquer sociedade depende basicamente de uma só coisa: como essa sociedade define o casamento, o relacionamento homem-mulher, não é? Quando você começa a pensar nos modelos que existem hoje, não é? Por exemplo, se você pensa no modelo da poligamia, você sabe que a maior parte do mundo pratica poligamia. E o conceito de poligamia é isso: é um homem sustentando várias mulheres, se casando com várias mulheres. E, basicamente, a essência da poligamia se reside numa ideologia onde o homem é superior à mulher. O homem é superior à mulher. Então, se ele é superior à mulher, ele pode ter muitas, ele pode tratar a mulher como um objeto, não é? E nós sabemos que isso é totalmente antibíblico, não é? Totalmente antibíblico, nós vamos ver. Um outro modelo hoje é o que eles chamam o modelo dos relacionamentos múltiplos. Há uns 2 anos atrás, eu estava em Moçambique, na África. Eu me lembro, estava assistindo um programa de televisão lá, e o governo, muito preocupado com isso, que eles chamam relacionamentos múltiplos. O relacionamento múltiplo, ele ainda é pior do que a poligamia. Na poligamia, pelo menos, vamos dizer, entre aspas, o homem ele tem capacidade de sustentar financeiramente as mulheres. Nos relacionamentos múltiplos, não. Tem filho com uma, filho com outra, filho com outra, filho com outra, não é? Ele não assume responsabilidade com essas mulheres e nem com esses filhos, e isso vai se transformando nos bolsões de miséria e violência na sociedade. Inclusive, isso está se tornando uma coisa meio epidêmica no mundo ocidental, não só nos países mais pobres, como nos países mais ricos também. Não é? No Brasil mesmo é muito comum, não é? Eu já atendi várias mulheres assim, por exemplo, a mulher tem 3, 4 filhos, cada filho de um marido. Não é? Então, quando a gente começa a pensar nesses modelos, você entende, não é, por que a sociedade está chegando onde ela está chegando. Então, como nós podemos edificar a igreja se o mais importante alicerce social está culturalmente danificado e banalizado? Não é? Como é que nós vamos ter uma igreja que é coluna e firmeza da verdade, uma igreja atuante, não é? Que mantém a chama do avivamento, se a estrutura familiar, culturalmente falando, está sendo destruída? Então, isso é uma coisa que nós temos que ocupar realmente os nossos pensamentos, não é? Quando a gente pensa nessa cultura hedonista, né, a gente falou um pouquinho sobre hedonismo, que é o prazer pelo prazer. O hedonismo é altamente destrutivo, não é? Quando você começa a centralizar a sua vida no amor ao prazer e não nas responsabilidades, não é? O hedonismo ele marginaliza o homem, vulgariza a mulher, ilegitimiza os filhos, porque hoje são tantos filhos que estão nascendo fora de uma aliança de casamento, e quando você concebe um filho sem ser legitimamente casado com alguém, esse filho se torna espiritualmente ilegítimo, não é? Então, ilegitimiza os filhos, destrói a família e produz uma geração imoral e imatura. Você vê, no Brasil, recentemente foi feita uma pesquisa por psicólogos, sociólogos, terapeutas e etc. Um dos resultados dessa pesquisa foi que os homens no Brasil, em média, só estão atingindo a maturidade aos 45 anos de idade.
Até os 45, o cara vai vivendo uma vida de adolescente, não é? Uma vida centralizada no amor ao prazer. Sexo com um, sexo com outra, filho com aquela, só aos 45 que a ficha cai, o cara fala, não, eu preciso ser responsável. Olha, aquele filho meu lá está nas drogas, está perdido, está não sei o quê. Mas aí agora, para correr atrás dessa bagaceira toda, já não é uma coisa tão simples, não. Então, hoje, um dos maiores desafios dos terapeutas, qual que é? Ajudar os crescidos a crescerem. A síndrome dos bebês emocionais de 90 quilos. Os crescidos que não cresceram. Não é? Então, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre as 4 principais revoluções sexuais. Nós vamos entender as nossas heranças culturais com isso. Né? A primeira grande revolução no campo da sexualidade, não é? Sem dúvida alguma, não é? Que realmente trouxe uma restauração do propósito original de Deus, não é? Essa grande revolução, sem dúvida, foi feita por Jesus, o ministério de Jesus. Não é? Aliás, nós vamos ver que Jesus, ele literalmente libertou a mulher. Foi Jesus quem libertou a mulher. Então, começando ali pelo ministério de João Batista, lá em Lucas 1,17, conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, não é? Aplainando o caminho do avivamento em pessoa, que foi o próprio Jesus, né? João Batista aplainou o caminho de Jesus. E o ministério de Jesus realmente um dos focos do ministério de Jesus foi restaurar a mulher, restauração da mulher, não é? Então, Jesus restaurou o valor da mulher como imagem e semelhança de Deus, né? O casamento monogâmico, não é? Então, veja bem, biblicamente falando, irmãos, isso tem que ficar muito claro. O homem não é superior à mulher. A mulher também não deve ser superior ao homem. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, homem não é maior que mulher, e mulher não é superior ao homem. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Lógico, eles têm atribuições diferentes. Às vezes o homem tem uma natureza para governar, a mulher tem uma natureza para influenciar, não é? Existem atribuições diferentes, mas eles têm valor igual, não é? Então Jesus restaurou isso. A mulher como varoa. Esse termo varoa significa aquela que é tirada do varão, uma auxiliadora idônea. Essa palavra idônea fala assim, aquela que olha nos olhos de igual para igual. Mulher, varoa, de igual para igual. Jesus também restaurou os direitos da mulher. Ele confrontou aquela cultura sacerdotal contemporânea de divórcio e adultério. Por qualquer motivo, um homem chegava e dava uma carta de divórcio para a mulher e mandava ela embora e trocava ela por uma outra. Então Jesus confrontou duramente isso, essa perversidade, não é? E Jesus também restaurou o sacerdócio da mulher. As mulheres participavam ativamente do ministério de Jesus, não é? Então, depois, inclusive, lá na frente, você vê muitas mulheres participando da vida ativa da igreja, inclusive até cuidando de igrejas, não é? Então, essa restauração da mulher, né, foi feita primeiramente por Jesus e a igreja primitiva. A segunda grande revolução que aconteceu no campo da sexualidade veio pelo movimento monástico.
E quando você estuda um pouco sobre a história da igreja, o movimento monástico começou em resposta à politização da igreja, principalmente em torno do ano 300, com Constantino, quando houve aquele casamento, não é? Esse imperador romano Constantino se converteu ao evangelho e ele começou a politizar a igreja. Com isso, aquelas pessoas que eram pessoas mais sérias com Deus, os oráculos de Deus, eles começaram a se afastar, não é? Se afastar, indo para lugares isolados para cultivar relacionamento com o Senhor, desenvolver caráter e tal. Eles falaram, não, nós temos que nos isolar dessa mistura que está acontecendo, dessa politização da igreja, não é? E daí nasceu os famosos monastérios, não é um termo que eu acho que todo mundo conhece, não é? Até hoje existem os monastérios, principalmente é uma cultura mantida pela Igreja Católica Romana, não é? E nos monastérios aconteceram muitas coisas boas, eles desenvolveram muito a moralidade, pelo menos a princípio foi assim, não é? Liberdade com responsabilidade, todos são livres desde que não firam o direito do seu próximo, uma intolerância à injustiça, bem como a impunidade. Desenvolveram também a racionalidade, não é? Inclusive, nos monastérios, eles estudavam várias matérias, né? Até astronomia eles estudavam, matemática, não é? Línguas. Então, eles se desenvolveram muito culturalmente falando, desenvolveram muito também a questão da humanidade, ação social, cuidado com os pobres, com os órfãos. Muita coisa boa veio desse movimento dos monastérios. Só que aqui começou a haver uma certa distorção do conceito da santidade, não é? Ou o conceito da espiritualidade. Então, eles começaram buscando um isolamento do mundo ímpio. O que era você santificar? Santificar é você se isolar do mundo ímpio, uma busca por solidão. Quanto mais você se isola para buscar a Deus, mais espiritual você se torna, não é? E daí, isso foi evoluindo num conceito de santidade baseado na abstinência sexual e conjugal. O sexo passou a ser visto como algo meramente carnal. Não é? Então, nessa busca por isolamento, nesse conceito de santidade baseado no isolamento, eles foram desenvolvidos, foi desenvolvendo tanto, falou, não é? Houve um papa que falou, olha, sexo é algo carnal, não é de Deus, se você quer agradar a Deus, você tem que se abster da vida sexual, da vida conjugal. Então, veja bem como que as coisas foram se distorcendo. Quando você olha o ministério de Jesus, Jesus, muitas vezes, ele buscava um relacionamento a sós com o Pai, não é? Ele priorizava isso, mas também, não é? Ao mesmo tempo que ele buscava um relacionamento a sós com Deus, ele era uma pessoa que estava frequentando os lugares mais densos espiritualmente da sociedade, se relacionando, não é, em meios onde tinham prostitutas, onde tinham os cobradores de impostos e etc. Porque a luz tem que brilhar onde? Nas trevas, não é? Mas tudo isso, então, foi produzindo uma grande mudança social e religiosa, que, inclusive, é mantida até hoje pelos sacerdotes católicos, que é uma cultura celibatária, não é? Inclusive, teve até um papa, um desses papas, outro dia eu assisti um documentário sobre ele, eu não me lembro o nome, mas eles viam o sexo como algo assim tão carnal que o marido, para se relacionar sexualmente com a esposa, tinha que pôr uma bata com um buraquinho no meio, não é? Porque sexo é uma coisa carnal, não é? Então veio essa cultura, um conceito de espiritualidade associado ao celibato,
Você quer servir a Deus, você não pode se casar. E isso realmente, gente, mudou os rumos da... Isso foi uma revolução sexual. Como nós falamos, isso é mantido até hoje. Até hoje os sacerdotes católicos são proibidos de casar. Você vê o impacto disso na sociedade, não é? Aí veio a terceira grande revolução sexual, que foi proposta por Lutero, Martim Lutero. E aqui realmente foi algo muito radical. Veja bem, Lutero viveu numa das épocas de maior escuridão espiritual. Se você já estudou sobre a história da igreja, você já deve ter ouvido falar sobre a Idade das Trevas. Idade das Trevas. Mais ou menos do ano 500 depois de Cristo até o ano 1500, inclusive quando o Brasil foi descoberto. Do ano 500 ao ano 1500. 1000 anos de trevas. Por que isso é conhecido como Idade das Trevas? Porque foi exatamente nesse período que a igreja foi sendo, aos poucos, roubada das suas verdades, dos seus valores. Para você ter ideia, no final desses 1000 anos de trevas, aqueles princípios que eram tidos assim como os mais rudimentares, os princípios mais básicos da fé, a igreja tinha perdido, até mesmo em relação à salvação. Até o princípio da salvação estava obscurecido. Como é que as pessoas estavam sendo salvas naquela época? Quem lembra? Pagando indulgências. Não é isso? Então, para você ser salvo, você tinha que pagar uma indulgência, que era assim uma mega oferta que você tinha que dar, e aí você recebia um documento de propriedade garantindo o seu lugar no céu. Você sabe que até pouco tempo no Brasil tinha isso. Eu já cheguei a ver um documento desses. A pessoa dava indulgência e recebia da igreja a garantia da salvação, não é? Então, Lutero, ele começou a revolucionar tudo isso, porque ele era um homem das Escrituras Sagradas, não é? Lendo lá em Abacuque, em Romanos, o justo viverá pela fé. Então ele entendeu, não é, claramente que nós não somos redimidos pagando uma indulgência, mas nós somos redimidos quando exercitamos a nossa fé no sacrifício de Jesus. Sangue por sangue, vida por vida, ele pagou o preço do nosso pecado. E isso foi uma revolução, não é? Isso foi uma revolução, porque isso mexeu na economia da sociedade, mexeu profundamente na economia da sociedade e nos cofres da igreja, não é? Algumas igrejas hoje, acho que elas estão voltando para essa época das indulgências, né? Se o cara não der uma oferta, vai para o inferno, né? Mas imagina, não é, se... chega alguém e prega, olha, você não tem mais que pagar uma fortuna para ser salvo. Jesus já derramou o sangue como preço da sua salvação. Viva Lutero, não é verdade? Mas, às vezes, a gente conhece Lutero mais por esse aspecto, essa revolução que ele fez no campo da fé. Mas a principal revolução que Lutero fez, por incrível que pareça, foi no campo da sexualidade. Foi no campo da sexualidade. Você já deve ter ouvido falar sobre as teses de Lutero, né? 90 e tantas teses de Lutero, onde, biblicamente, ele ia refutando os falsos dogmas da igreja daquela época. Então, ele começou a sofrer muita perseguição. Então, é quando ele se refugia no castelo de Wartburg, não é? E quando ele se refugia nesse castelo, ele começa a fazer uma leitura mais de perto da Bíblia. E quando ele chega nesse texto, inclusive, que nós pregamos ontem, Gênesis 2, 24 e 25,
Lutero tem um discernimento de Deus. Ele começa a entender, puxa vida, o processo que Deus estabeleceu para desenvolver caráter no ser humano é o casamento. Ele entendeu isso. Ele entendeu que, na verdade, apesar dos mosteiros ou monastérios terem sido criados para que as pessoas pudessem desenvolver a sua espiritualidade, eles não estavam cumprindo muito bem essa função, principalmente por causa dessa perspectiva do celibato. Irmãos, hoje, no ponto da história que nós estamos, a gente pode olhar para trás e avaliar. A gente sabe o que a cultura celibatária produz. É claro, está aí estampado, inclusive, nas manchetes. O que a cultura celibatária sempre produziu? Imoralidade, pedofilia, adultério, aborto, porque os padres engravidavam as mulheres e elas tinham que abortar, não é? Então tinha todo um lixo por detrás disso, porque quando você impõe que uma pessoa para servir a Deus não pode se casar, esse tipo de castração, realmente de proibição, não é? Isso é altamente destrutivo, isso enfraquece a sociedade. Isso enfraquece a sociedade. Então ele falou, olha, tem um erro, esse conceito de espiritualidade baseado no isolamento, baseado, não é, no celibato, isso não é bíblico. Inclusive, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre isso, sobre pessoas que estão proibindo o casamento, mostrando que isso é um desvio da fé. Então, ele claramente fala, olha, isso não está certo. E ele pregava, casamento, na verdade, é a principal escola do caráter que Deus estabeleceu. O que nós falamos ontem, gente. Casamento não é para você ser feliz, é para você desenvolver caráter. E lógico, se você desenvolve caráter, isso vai te dar liberdade e felicidade. Mas o propósito maior do casamento é desenvolver caráter. Inclusive, ele se casou, não é, com a Catarina, uma mulher de Deus, começou a discipular as pessoas a partir da sua casa, da sua família, foi uma coisa revolucionária, não é? Criando seus filhos, interagindo com as pessoas. Tanto é que quando ele era confrontado, porque muita gente fala, não, essa reforma de Lutero é porque ele não consegue conter os seus impulsos sexuais, como se ele fosse um cara carnal. E ele falava, não. Olha, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Então, Lutero foi o cara que colocou o princípio do matrimônio novamente nos eixos de Gênesis. No princípio, como Jesus falou, no princípio, né? Como eram as coisas no princípio. Então, casamento monogâmico. Lutero propagou a ideia radicalmente nova de que o casamento, não o mosteiro, a verdadeira escola do caráter, produzindo pessoas sadiamente emancipadas e maduras. O sexo matrimonial, não o celibato, constrói uma cultura forte. Lutero também sabia que, assim como o sexo restrito ao matrimônio monogâmico produz indivíduos, famílias e comunidades fortes, a atividade sexual extramonogâmica, sem as restrições da moralidade e sabedoria, é altamente destrutiva. Então, realmente, ele colocou o princípio do casamento nos seus trilhos, não é? Como uma escola que transforma o caráter. A monogamia, vamos dizer, é difícil, é por isso que a maioria das culturas adotam a poligamia, porque exige uma espiritualidade que você só vai encontrar no mundo judaico-cristão, amor acima da luxúria, submissão como segredo da grandeza,
lealdade, você honrar uma aliança como base da confiança que produz verdadeira intimidade e amizade, e mansidão como fonte de disciplina e serviço, como um caminho para a transformação. Então, realmente, Lutero foi um divisor de águas. E é impressionante que essa revolução sexual que Lutero fez, esse modelo, não é, de família, esse modelo de moralidade, isso foi o que civilizou a Europa, gente, principalmente o norte da Europa. Isso civilizou a Europa. Isso fez com que a igreja se tornasse poderosa naquela época sobre vários aspectos, que trouxeram reformas profundas em muitas sociedades. Então, esse protestantismo de Lutero, isso realmente foi o que mudou os rumos da Europa. Algumas cidades, inclusive até cidades ali da Suíça, tem uma Zurique, se eu não me engano, tem uma cidade ali na Suíça que foi onde Lutero trabalhou muito. Era chamada cidade fedorenta, de tanto vômito de bêbado, prostituição. Depois se tornou uma das cidades assim mais bem estruturadas da Europa. Então, é importante entender que esse modelo foi principalmente para os anglo-saxônicos, Inglaterra, e foi com essas bases que se iniciaram. Não foi bem a colonização, mas uma colonização, né, aqui dos Estados Unidos da América. Os puritanos que vieram para cá, para os Estados Unidos, eles vieram com as suas famílias. Se você estuda a colonização do Brasil e a colonização da América, você vai entender por que a América se tornou na América e por que o Brasil se tornou no Brasil. Não é? No Brasil, os portugueses mandaram os degredados. Na América, os ingleses chegaram com as suas famílias, com as suas esposas, filhos. Você sabe por que nos Estados Unidos fala inglês, sendo que franceses vieram, chineses vieram pessoas de várias... Por que falam inglês aqui? Sabe por quê? Porque os ingleses trouxeram as suas esposas. E quem que determina a língua? É o homem ou a mulher? É a mulher. Não, é verdade. Isso é histórico, né? Então, veja bem, com essas bases familiares já bem fortalecidas, é que os puritanos britânicos, juntamente com as suas famílias, fugindo da perseguição religiosa, chegaram na América do Norte em busca de liberdade, de uma nova Inglaterra. Onde é que nós estamos? New England, né? Nova Inglaterra. E esse aspecto da estrutura familiar, levada pelos ingleses, afetou profundamente o processo da colonização. É uma história longa, mas sociologicamente falando, o resultado é que a sociedade que melhor definiu e experimentou o modelo divino para a família foi a sociedade ocidental. E quando eu falo ocidente, nós estamos falando anglo-saxônicos e norte-americanos. Por isso, tornaram-se incomparavelmente mais fortes, inclusive propagando o evangelho para todo mundo. Agora, como eu disse ontem, isso permaneceu até aproximadamente o ano 1960. Desde quando
um crescente retrocesso começou a acontecer. E é isso que eu quero te explicar agora, não é? Então, aqui nós vamos entender melhor as nossas heranças culturais. Aí vem a quarta grande revolução sexual, que mudou o mundo, tem mudado o mundo. A famosa, sociologicamente falando, conhecida como Revolução Sexual de 1960. E eu, assim, dentro de todo o apanhado que eu fiz, eu consegui perceber claramente duas fases disso, duas fases. A fase 1 e a fase 2. A fase 1, as mudanças sociológicas que aconteceram na América e a partir da América, não é? E é muito importante a gente pegar a América como, assim, o centro da coisa, porque é o país, sem sombra de dúvidas, que mais exporta cultura para o planeta, é os Estados Unidos. Vocês vivem aqui, esse é o país do marketing. Não tem povo mais marqueteiro do que americano. Aqui, a embalagem vale mais que o produto. Não é verdade? Você compra um produto, um pendrivezinho desse tamanhozinho, vem numa embalagem que você fala, nossa, que embalagem! Dá até dó de você quebrar aquela embalagem. Não é verdade? Então, se tem um povo que realmente exporta cultura, é os Estados Unidos. E daqui vem esse processo que eu chamo a hollywoodização do mundo. É um fenômeno, isso é um fenômeno, não é? Então, começou a haver muitas mudanças a partir disso. Vamos ver como isso aconteceu. Primeira coisa, ali, a ascensão americana. Não é? A ascensão americana. No início do século passado, lógico, os Estados Unidos passaram por uma crise econômica muito grande, né? A quebra da Bolsa em 1929 e tal, mas a Europa foi muito pior. Abalada por ser o palco de tantas guerras na primeira metade do século XX, a Europa deixa de ser a grande potência mundial, dando lugar aos Estados Unidos. Acontece uma transferência geográfica de potência. Antes, de certa forma, a maior potência era ali o Império, principalmente o Império Britânico, não é? Europa. Mas agora a maior potência já não está mais na Europa, se torna os Estados Unidos, não é? Depois, vamos dizer assim, medindo forças com a Rússia, mas Estados Unidos em primeiro lugar. Beneficiados pelas guerras do continente europeu, os Estados Unidos se transformam na maior potência econômica, científica e bélica do mundo, seguida pela Rússia. O crescimento do país atingiu muitas outras áreas, dentre elas, lógico, a indústria cinematográfica, comunicação, entretenimento, não é? Nós falamos a questão de marketing, de exportar cultura e etc. Então, Estados Unidos agora é a potência mundial, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial. Só que, nesse processo da guerra, acontece algo muito importante que fez desencadear o que a gente chama a Revolução Feminista. Porque quando os Estados Unidos entraram na guerra, de um momento, quase que de um momento para o outro, em torno de 50 milhões de homens se alistaram. Eu não sei quantos já assistiram um documentário que chama A Saga dos Estados Unidos. No Brasil passa isso, é muito legal, passa toda a história dos Estados Unidos. E, inclusive, lá nesse documentário fala isso. 50 milhões de homens se alistaram para a guerra. Então, veja bem, agora esses homens estão deixando as suas casas, deixando as suas mulheres, não é?
e eles vão para a guerra. E isso gera um certo desequilíbrio social. Isso deixa uma lacuna muito grande no campo de trabalho, não é? Inclusive, muitas dessas mulheres agora tendo uma vida financeira muito mais limitada, difícil, porque o marido já não estava em casa, não estava ali para sustentar, os homens estavam na guerra. O que começa a acontecer? As mulheres começam a ver uma mudança. As mulheres começam a deixar o lar e começam a ir para o campo de trabalho, não é? Preenchendo essa lacuna que os homens deixaram. Com isso, rapidamente, as mulheres alcançaram a sua independência econômica, não é? E isso, de certa forma, assim, a princípio foi bom, não é? Elas têm agora a sua independência financeira, elas estão se virando sozinhas, não é? Estão se sustentando, inclusive levantaram a economia americana, muitas delas, inclusive, grande maioria delas trabalhavam em indústrias bélicas, fazendo armamentos, não é? para as guerras, não é? Só que, quando elas alcançam a independência econômica, elas percebem também que agora elas já não precisavam tanto assim de um marido. E elas partiram em direção à independência sexual. Eu me sustento, eu tenho a minha vida, eu saio com quem eu quero e pronto. Não é? E aqui, então, começou uma mudança ideológica. Né? Começou uma mudança ideológica. A mulher já não queria mais voltar para o lar, inclusive, onde vem a revolução dos eletrodomésticos, começou aqui, porque se a mulher já não estava em casa, não é, para cozinhar, passar, lavar, nós temos que ter uma máquina que vai fazer isso. Não é verdade? Então vem toda essa revolução aí. Quando esses milhões de homens retornam da guerra, eles encontram uma mulher diferente, uma mulher independente, secularizada, sexualmente livre, com uma nova proposta de vida fora do lar. E a natureza, gente, é simples. 9 meses depois de uma relação sexual, vai nascer um baby. Não é isso? Quantos já ouviram falar na geração dos baby boomers? Quem foi essa geração dos baby boomers? Foi essa explosão de bebês que aconteceu quando esses homens voltam da guerra, encontram as mulheres sexualmente livres, não é? Então, são os filhos que foram concebidos de 1946 a 1964. Os filhos da morte do casamento. Os filhos das aventuras sexuais. Inclusive, foram os protagonistas daquela fase, década de 60, do rock, sexo, exatamente, né? O movimento hippie, na verdade, né? Conhecido como movimento hippie dos anos 60 e 70. Foram exatamente esses filhos que nasceram da morte do casamento. Juntamente com isso, é interessante, aconteceu a descoberta da pílula anticoncepcional. Isso, se você for no Museu da História Americana, em Washington, tem uma parte lá que é só sobre a história da pílula, é muito interessante, e mostra como a descoberta da pílula anticoncepcional reforçou a independência sexual da mulher. É uma história mais longa, vamos resumindo aqui. Não é? E com isso, então, vem a banalização do casamento.
Agora, casamento já não é uma coisa assim tão importante, muito pelo contrário, o mais importante é a minha independência. Eu tenho independência financeira, eu tenho independência sexual, isso é o mais importante, não é? Daí veio também, no início da década de 70, a cultura do divórcio no fault, que é um conjunto de leis para facilitar o divórcio. Descriminalizar o divórcio, não tem problema, não deu certo, divorcia mesmo, não sei o quê, não é? Aliás, isso é uma das principais cadeias da atualidade, né? Isso é uma fortaleza hoje, principalmente na nação americana, não é? Essa questão do divórcio. E vem, com isso, a cultura do não casamento. Sexo livre, drogas, rock and roll. Isso veio como uma contracultura em relação à política de guerra que o país tinha, não é? Então, o que Lutero restaurou em 1522, o Ocidente começou a perder a partir de 1960. Aqui o negócio desgringolou. Aí vem a fase 2, porque escolhas geram consequências. Irmãos, a fatura vem, a conta vem, e não é barata, né? As consequências sociológicas, aí vem os anos 70. Primeira coisa que começou a se observar e foi assustador, foi a epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces. Cada vez mais cedo as pessoas passam a ter uma vida sexual ativa, a dura escravidão produzida pela permissividade se infiltra disfarçada de liberdade, paz e amor, né? Paz e amor, né? Sexo livre, mas tudo permissividade. A década de 70 é caracterizada por uma explosão de gravidezes indesejadas, o problema se torna epidêmico, as transformações sociais trazidas pelo movimento feminista começam agora a produzir profundas feridas na sociedade. As consequências da inconsequência começam a surgir. Uma das capas da revista Time, na década de 70, trazia essa preocupante denúncia estampada na foto de uma adolescente grávida. Isso se tornou epidêmico. Pais precoces e adolescentes grávidas. Epidêmico, aos milhões. Com isso, entra em cena a sinistra indústria do aborto. Como as concepções precoces e indesejadas, qual que foi a solução dada pela sociologia espiritualmente cética e cega? Como é que vai resolver esse problema? Tantas adolescentes grávidas. Como é que vamos resolver o problema? Vamos tirar o problema. Aborto. Vamos abortar. E isso transformou o aborto numa das maiores e mais sinistras indústrias do planeta. Irmãos, muitos de nós aqui não temos noção disso. Mas quando você pega os índices de aborto em vários países do mundo, é um negócio assim assustador. Aqui na América é assustador. Nós estamos falando assim de milhões. No Brasil, em torno de 4 milhões de abortos por ano. Isso, um médico já me falou isso. 4 milhões é a população de uma cidade como Belo Horizonte. Na Rússia, eu já estive ministrando várias vezes na Rússia, é impressionante, por causa do ateísmo, né? O ateísmo ele rouba a sua consciência de Deus. É impressionante. Lá, em média, as mulheres fazem de 4 a 16 abortos. Assim, é um negócio. Eu já preguei sobre aborto na Rússia. Você faz um apelo, não tem nenhuma mulher que não fica no banco. Todo mundo fez, é normal. Inclusive, teve uma época que toda mulher era método anticoncepcional. Toda mulher tinha o direito a pelo menos 3 abortos com as despesas pagas pelo governo.
Eu não sei se você consegue pensar a quantidade de sangue inocente que está sendo derramado. Você já estudou sobre o sangue na Bíblia? Sangue inocente derramado. A terra responde ao sangue inocente. Com seca, com violência, com guerras. A terra responde. Quando você derrama um sangue inocente. Isso é o que a gente chama o culto a Moloque. Isso é o culto a Moloque. Que Deus falou, é abominável. Deus abomina realmente isso. Você destruiu os seus filhos. E desde então, o aborto passou a ser ensinado aos jovens e adolescentes nas escolas, sim ou não, aqui na América? Ensinado. Só que o que muitos não cogitam é a diferença entre a teoria e a prática do aborto. Irmãos, porque uma coisa é a teoria, a pessoa passa o filmezinho lá para o adolescente, como que se aquilo fosse tudo certinho, redondinho. Não, beleza, tirou, acabou. Isso é a teoria. Mas quando uma adolescente experimenta isso e assassina o seu filho, essa menina nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Irmãos, eu digo isso porque eu atendo dezenas e dezenas de casos de pessoas que praticaram aborto. Eu sei o que eu estou falando. Inclusive, hoje já é científico isso. Eles não entendem muito bem, porque isso entra no campo da espiritualidade. Mas essas pessoas, elas têm 7 vezes mais chances de desenvolver várias psicopatias, vários problemas. Então, essa epidemia de adolescentes grávidas trouxe a indústria do aborto. Isso fez com que houvesse um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Só para você ter ideia, pesquisas apontam que em 30 anos, o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30% aqui nos Estados Unidos. Hoje, em média, 30% das pessoas estão tendo que conviver ou viver à base de antidepressivo, anti-ansiolítico, psicotrópico, tratamentos, etc. Então, isso aumentou terrivelmente os problemas psicoemocionais. Com isso, veio também um alto índice de abuso, violência e miséria no lar e na sociedade. Isso aumentou demais. Principalmente a questão do abuso. A fragmentação familiar, quando um lar se quebra, ou uma pessoa gera um filho, não assume esse filho, não é? Um lar se quebra, a perda dos vínculos existenciais. O que é a perda dos vínculos existenciais? É quando uma pessoa está sendo subtraída de relacionamentos que são existenciais. Uma pessoa que fala assim, eu não sei quem é o meu pai, eu nunca conheci o meu pai. Ou essa pessoa, ela sabe quem é o pai, mas ela não teve ele como referencial. Nunca conviveu com esse pai. Ou não conviveu com a mãe, ou nunca conviveu com um casamento que deu certo, não é? Nós sabemos que os principais valores para a construção da nossa personalidade vêm dessa estrutura: pai, mãe e matrimônio, aliança. O casamento também é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, tem identidade, tem consciência, tem propósito, não é? E, na verdade, uma criança que cresce sem referencial de pai, mãe e casamento, essa criança tem
de 7 a 14 vezes mais chances de sofrer abusos. Abusos. Abuso moral, verbal, físico e principalmente abuso sexual. Os níveis de abuso sexual na América cresceram exorbitantemente. Então, veja bem, mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. É a receita para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil, da pornografia e todo tipo de violência e perversão sexual. Quem paga o maior preço com a separação de um casal? Os filhos. E um dos tabus aí é que filho de pais divorciados só tem problema na infância. Não. Você sabe qual que é a verdade? Os maiores problemas é quando essas pessoas se tornam adultas. Pessoas adultas que vieram de lares divorciados, normalmente elas têm um potencial enorme para serem imaturas, problemáticas e repetirem a situação que elas foram geradas. Com isso, vem uma confusão entre correção e violência, produzindo a delinquência. Vamos entender isso aqui. Presta atenção. Porque, veja bem, como o abuso cresceu tanto no contexto da criação das pessoas, tanto abuso, tantas denúncias, o que o governo fez? O governo decidiu interferir na família, na forma como você cria os seus filhos. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você pode corrigir o seu filho com uma vara? Não. Por que o governo colocou uma regra como essa? Quem sabe? Porque existem abusos reais. Agora, como é que você vai discernir entre um pai, um padrasto, uma madrasta, um tio, um avô que cria uma criança, se o que ela está fazendo com essa criança é correção em amor ou é de fato um abuso? Como é que você discerne isso? Se é correção ou abuso? É difícil. Então, o que o governo decidiu? Não, vamos proibir. Pai não encosta mais a mão em filho. De tanto abuso. Eu não sei como é que é aqui em Massachusetts, mas na Geórgia, eu já fui em igrejas, por exemplo, você entra num banheiro, se tiver uma criança, você é proibido de entrar no banheiro, você tem que sair, esperar a criança sair para depois você entrar. Por que cria uma lei como essa? Porque crianças estão sendo abusadas sexualmente. Aonde? Nas igrejas. Então, começou a criar esse tipo de lei. Só que quando os pais não podem corrigir os filhos, quando você não corrige a próxima geração, ela tende à delinquência. Se você estudar sobre a casa de Eli na Bíblia, o que aconteceu com Eli? Eli não teve força moral para corrigir os seus filhos. Os filhos se prostituíam na porta da tenda da congregação, roubavam das ofertas, não é? E estavam lá como sacerdotes. O que Eli fez com eles? Nada. Quando você não corrige os seus filhos, eles vão se tornar delinquentes. Quando você não corrige uma geração, essa geração tende à delinquência. E é o que a gente observa. Hoje, isso é uma luta. Há um tempo atrás, eu estava ministrando numa igreja em Nova York, aí o pastor me contando uma situação assim, de uma mãe, né? Inclusive, ela era mãe solteira, mas ela convertida mesmo. Então,
tinha o filho dela. O filho dela não era muito fácil, então tinha aqueles momentos mais tensos que ela pegava realmente a varinha, como a Bíblia fala, não é? Fustiga o seu filho com a vara, você vai livrar a alma dele do inferno. Ela obedecia à Bíblia. Alguém denunciou, sei lá, coisa de vizinhança, né? Polícia foi lá na porta dela, querer saber o que estava acontecendo, se ela estava batendo mesmo no filho. E ela, assim, explicando para o policial que ela não era uma mãe abusadora, muito pelo contrário. Inclusive, ela abriu a Bíblia, mostrou para o policial, né, os textos bíblicos, a fé dela, o cuidado que ela fazia aquilo, mas não era de uma forma abusiva, não é tentando, mas o policial bravo. E chegou num ponto, então, que ela chegou, olhou para o policial e falou assim: policial, sabe por que tem momentos que eu preciso de corrigir o meu filho com essa vara, como a Bíblia me ensina? Ele falou: por quê? Ela falou assim: está vendo esse cacetete pendurado aí no seu cinto? Sim. Pois é, se eu não bater no meu filho com essa varinha, quem vai bater nele com esse cacetete é você. E o policial falou: minha senhora, a senhora tem razão, porque naquela região ali de Nova York, rapaz, ali tem umas gangues que os caras são doidos de jogar pedra em avião. A polícia tem medo deles. Falou: minha senhora, acho que a senhora está com a razão. Acho que não é o seu caso. O policial teve bom senso. Mas poderia ser um caso que uma mãe estava, de fato, abusando. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas isso trouxe o quê? Delinquência. Confusão entre correção e violência, produzindo a delinquência. E daí nasceu o conceito de família sem casamento. Você olha, está lá numa casa, morando a avó, a filha e a neta. Não tem mais a figura masculina ali. Ou os homens morando sozinhos numa kitnet. O cara é uma ilha, isolado. Inclusive, você sabe qual que é o maior índice de suicídio atualmente? Homens divorciados depois dos 50. É o maior índice de suicídio hoje. Porque esse cara agora já está envelhecendo, depois de 50 anos, ele tinha jogado a família fora, sacrificado a família, não é? E agora sozinho começa a entrar em angústia, depressão, porta aberta para o suicídio. E hoje, tudo isso tem redundado numa ditadura da perversão. A ditadura homossexual. Veja bem, eu não sei se você está entendendo, mas existe um processo, um abismo chamando outro abismo. Quando você olha hoje essa maré de pessoas debaixo de uma perseguição homossexual, gente, e nós explicamos, teve um dia que eu falei um pouquinho aqui, apresentando o livro, inclusive essa aula está nesse livro aí, a Espiritualidade e a Homossexualidade. Depois, se você quiser ter essa aula, né, é só você pegar o livro. Mas a perseguição homossexual, isso lateja na mais tenra infância da pessoa. É por isso que tem muita gente que desenvolve esse tipo de ideologia, dizendo assim, eu já nasci homossexual. Porque desde que a pessoa se entende como gente, ela já tem um desejo anormal por pessoas do mesmo sexo. Numa idade que, inclusive, é totalmente inapropriada. Então, veja bem, a tendência homossexual só é a pontinha desse iceberg. Você entende isso? Já é o resultado do resultado do resultado, ou a consequência da consequência da consequência da consequência da morte do casamento lá atrás.
geracionalmente, uma dinastia desprotegida, vindo num ciclo de muitas iniquidades. Irmãos, nenhuma cidade se torna Sodoma do dia para a noite. Isso é um processo de muitas gerações. E se nós queremos reverter realmente esse quadro, nós vamos ter que pensar geracionalmente, nós vamos ter que entender as nossas heranças culturais. Porque hoje já existe um aliciamento cultural nesse sentido, sabia? Nesse livro tem uma aula que eu falo sobre a construção de um quadro de homossexualidade, que a gente fala, se eu não me engano, 12 fatores, não é? Um deles é esse. Pessoas nunca tiveram nenhum problema, criança que nunca teve nenhuma tendência para a homossexualidade, mas elas acabam optando por isso. Por quê? Porque o professor chega e fala, não, você pode escolher o sexo que você quer ter. Ou chega a mídia e fala, não, é normal. Você gosta de menino, você gosta de menina, você pode experimentar. Só que quando a pessoa experimenta uma coisa dessa, e sexo, gente, envolve um compartilhamento de sangue. É uma aliança de sangue. Demônios entram. Depois que a pessoa se envolve num relacionamento homossexual, estabelece-se uma memória por aquele tipo de prazer que é incendiada por espíritos malignos. Isso se torna viciante, se torna uma cadeia, porque essa é a dinâmica do pecado. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Quando nós estudamos sobre a queda de grandes sociedades que marcaram a história da humanidade, você percebe alguns pontos comuns. Por exemplo, se você estudar a história de Sodoma e Gomorra, que é uma história bíblica, ou se você estudar a história da queda do Império Romano. Hoje, inclusive, tem muitos documentários que mostram sobre a época do Império Romano. Gente, é um negócio doido. Não é? Ou se você estuda sobre o Império Inca, a destruição do Império Inca, do Império Azteca, ou a sociedade diluviana, você vai ver isso ali. Primeira coisa, relativização moral. O que é relativização moral? Não tem pecado. Isso é pecado para você, mas para mim não é. Repudiar o cônjuge? Não. Isso para você é pecado, mas para mim não é. Abandonar a família? Não, todo mundo abandona. Isso não é pecado para mim. Adulterar? Isso é pecado para você, mas para mim não é. É relativo, pecado é relativo. Perversão e animalização do sexo. É o que a gente vê hoje. O sexo, literalmente, uma coisa cada vez mais animal. Inclusive, a bestialidade, o sexo com animais, é uma das coisas que mais cresce no mundo. Perda dos vínculos familiares. Cada vez mais pessoas estão crescendo sem referencial de pai, mãe e casamento. Na Inglaterra, 48% das crianças que nascem fora do casamento. Isso é uma estatística quase que da Europa toda. E a explicitação do ocultismo. Irmãos, hoje, na verdade, já não existe mais o ocultismo, existe o explicitismo. Porque está na moda você ser bruxo, você ser um vampiro. Não é? Está na moda hoje. Não é? Você se envolver com essas coisas do sobrenatural. O que é o ocultismo? É você receber conhecimento, poder, favores de uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro. Quando você cruza essa linha, olha, realmente você vai provocar a ira de Deus. E esses demônios não vão te deixar em paz. Explicitação do ocultismo. Então, nós precisamos de uma nova revolução sexual. Hoje, nós precisamos de uma nova revolução sexual. Resgatar o conceito de matrimônio.
como Jesus e Lutero fizeram. Irmãos, a igreja precisa disso, né? Certa vez eu estava na Inglaterra, e foi muito interessante. Eu estava no metrô lá, achei um jornal, Daily Mail, 18 de junho, era um sábado, 18 de junho de 2011. Eu peguei esse jornal. E era Dia dos Pais, né? Ia ser Dia dos Pais, era uma matéria sobre o Dia dos Pais. E o David Cameron, que é o primeiro-ministro, acho que ele ainda é, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, na época ele era, mas tinha uma matéria que ele escreveu, eu achei muito interessante. E ele estava fazendo exatamente uma denúncia em relação a isso. Porque ele é um cara que, de certa forma, ele traz esses princípios fundamentalistas, né, bíblicos, e ele estava explicando, na verdade, eu achei muito inteligente a abordagem dele, porque não foi uma abordagem religiosa. Na verdade, ele estava tentando resolver a crise econômica do país. Em 2011 ainda era aquele reflexo da crise que começou em 2008 aqui. Então ele estava falando sobre isso. E ele denunciou da seguinte forma, ele falou assim, vou tentar resumir a matéria dele. Ele falou, olha, a Inglaterra se transformou num país de famílias divididas e pais fracassados. Inclusive, foi feita uma pesquisa, ele dá resultados dessa pesquisa. Então, ele explicando, quando um pai de família, por exemplo, abandona a sua casa, abandona a esposa, abandona os filhos pequenos e começa relacionamento com uma outra mulher, ele chama esses pais de pais fracassados. E ele fala assim, esse cara, esse tipo de pai que faz isso, esse cara, assim, na sociedade, é como se ele fosse um motorista bêbado. Esse cara tem um potencial para tragédia, ele vai causar uma tragédia na nação. E ele começa a falar por quê. Porque quando esse cara abandona a esposa com os filhos, essas esposas vão ter de 7 a 14 vezes mais chance de se tornar alcoólatras e deprimidas. Esses filhos vão ter de 7 a 14 vezes mais chance de se tornarem delinquentes, envolvidos com drogas, violência, problemas na rua. Num país de primeiro mundo como a Inglaterra, quem paga essa conta? Quem vai cuidar dessa esposa deprimida e alcoólatra? Quem vai pagar a conta desse adolescente que já está indo para a cadeia, que já está se envolvendo numa série de coisas erradas? É o sistema previdenciário do governo. Agora, se 50% das famílias estão quebradas, você consegue imaginar o tamanho dessa conta? E ele falou, isso está quebrando a economia do país. Isso está quebrando a nossa economia, ele falou. Aí sabe o que ele sugeriu? Qual que é a lei que ele sugeriu? Toda pessoa que divorcia vai ter que pagar mais imposto. Porque esse cara sai caro para o governo. Ele sai caro, ele não sai, é muito caro. Então, ele tem que pagar bem mais imposto, 7 vezes mais. Não é? Não sei se foi essa a lei que ele propôs, mas os problemas multiplicam. E quem realmente é uma pessoa leal, fiel, que mantém o núcleo familiar, essa pessoa vai ter desconto no imposto. Entende? Então, isso é uma questão, gente, de inteligência sociológica. Ele não estava assim só apresentando um motivo espiritual, porque é pecado. Não, ele falou, ele estava mostrando por A mais B que isso
isso destrói a sociedade, economicamente, socialmente, psicoemocionalmente. Quando ele começou a mostrar estatísticas, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, com mais de 20 mil pessoas. Ele não estava falando uma coisa assim, teórica. Na França, a mesma coisa. A França, gente, é berço do iluminismo. O iluminismo foi quando aconteceu o divórcio, vamos dizer assim, da religião e da ciência. Porque a religião se tornou, naquela época, tão abusadora que a França falou, não quero religião. Ciência, nosso Deus é a ciência. Infelizmente, a Europa foi marcada por muitos abusos religiosos, né? Mas, veja bem, não sei se vocês viram quando, inclusive, até aprovou essa coisa do casamento gay na França, mas quase metade do país saiu nas ruas dizendo, não, nós não queremos isso. Não é porque eles são religiosos, é uma questão de inteligência sociológica. Aliás, um dos países, até cientificamente falando, mais inteligentes é a França, sociologicamente falando. O francês, ele sabe que o que dá certo é o casamento, é família, isso dá certo. É a maneira mais plena de você realmente obter felicidade. Eu creio, irmãos, que hoje nós precisamos, de fato, de uma nova revolução sexual. E nós podemos começar a fazer isso através do nosso posicionamento. Amém? Eu quero deixar essas informações com vocês. E eu espero que isso te ajude a entender culturalmente o momento que você está vivendo e você fazer as escolhas que você tem que fazer na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de compartilharmos essas coisas, compartilharmos a sua palavra, discernimentos que o Senhor quer nos trazer. Obrigado, Senhor. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar o seu povo, que o Senhor alcance aqui cada coração, cada casamento, cada família, Senhor, e que possamos realmente experimentar a plenitude da bênção do Evangelho. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.